Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje tem bastante assunto importante para mostrar, incluindo uma surpreendente revelação do advogado de Felipe Martins. O Supremo teria editado o vídeo com o depoimento do Gonçalves Dias antes de anexá-lo ao processo. Quero começar com Joel Pinheiro, que mostra que ainda existe jornalismo na Globo ao criticar a atitude do ministro Moraes ao censurar Bolsonaro. Reparem como ele afirma com veemência que criticar a justiça não é crime, deixando o estúdio todo em silêncio. Ainda não consegui entender direito a resposta à pergunta muito simples, que é: qual exatamente é o sentido de proibir o Bolsonaro, um investigado com relação a esse crime, de usar suas redes sociais para se expressar? Qual o crime que estava sendo cometido pelas redes sociais, sabe? Ele critica a justiça e vai seguir criticando a justiça? Vai, mas isso não é crime. Ele se diz perseguido pelas instituições, pela justiça, tudo mais, isso também não é crime. Por que se proibiu as redes dele? É por meio das redes que ele coage a justiça? Não. Criticar a justiça todo mundo pode, isso não é coação da justiça. Não é pelos posts públicos em português da rede do Bolsonaro que o Trump tem utilizado, tem sido comunicado, ou tem de alguma maneira tido alguma função sequer instrumental para chegar nessas sanções que agora estão sendo investigadas, a participação do Eduardo e do Jair Bolsonaro. Então tiraram a voz dele nas redes sociais, me parece, com o intuito muito mais de impedir que ele siga acusando a justiça. Mas, veja, é do direito das pessoas de se expressarem e acusarem a justiça. E, inclusive, é normal que um acusado ou um investigado faça isso muitas vezes. Isso não tem relevância nenhuma do ponto de vista do funcionamento da justiça. Então, tiraram as redes dele e daí caem nesse impasse. Tá bom, mas você proíbe o indivíduo de usar suas redes. Mas você não tem como limitar daí que outros postem conteúdos que ele gera, porque ele não está proibido de falar, ele não está proibido, nem poderia estar proibido de dar entrevista. Então, essas entrevistas vão aparecer. Ah, mas daí o Alexandre de Moraes tenta proibir também que terceiros publiquem conteúdos, por exemplo, de entrevista dele nas redes. O que mostra um desconhecimento até bastante elementar e preocupante, portanto, de como funciona a comunicação hoje em dia. Onde já se viu, imagina um jornal, um canal de TV, que quer que seja, conseguir uma entrevista do Jair Bolsonaro e não colocar nas suas redes sociais, vai esconder das redes, vai deixar só no impresso ou só na televisão. Não existe isso mais, é óbvio que não existe isso mais. Pior, terceiros, consumidores, espectadores, leitores tirando print, filmando algo e colocando um corte nas redes sociais é a coisa mais comum do mundo. Bolsonaro pode falar, como ele falou lá na saída do Congresso, as pessoas tiram foto, as pessoas filmam, as pessoas publicam, ele não controla isso. Como é que você pode condicionar a prisão preventiva de alguém, numa cautelar, de acordo não com o que essa pessoa faça, mas sim com o que terceiros façam com a sua imagem? Então seria muito, muito ruim para o Supremo prender o Bolsonaro agora, pelo fato dele ter criticado a justiça brasileira, se dito perseguido, humilhado, ou seja lá o que for, por conta de ações que não foram nem dele e sim de terceiros. Pelo contrário, reforçaria até a ideia de perseguição. Eu não acredito, portanto, que a gente vá ver essa prisão agora. Agora, gostaria de trazer duas opiniões bem relevantes. A primeira é do ex-ministro do Supremo Marco Aurélio, que afirma que todo esse processo começou errado e não poderia terminar bem. Ele diz o óbvio, que Bolsonaro não deveria estar sendo julgado pelo Supremo, criticando duramente o ministro. Na sequência, o jurista Mairovitch, que mesmo odiando Bolsonaro, afirma que o que Moraes fez não tem nenhum respaldo técnico. Se começa errado, não pode acabar bem. E começou errado considerada a competência do Supremo. A competência do Supremo está na Constituição Federal e o preceito é exaustivo. O Supremo não é competente para julgar cidadão comum, para julgar originariamente ex-presidente da República, ex-deputado federal ou ex-senador. Basta que indaguemos o atual presidente. Quando respondeu criminalmente, ele o fez aonde? Na 13ª Vara Criminal de Curitiba. A legislação não mudou. Por que o ex-presidente Bolsonaro está a responder no Supremo? Isso é inexplicável. E a história em si é impiedosa, vai cobrar essa postura do Supremo, inclusive quanto àqueles que participaram das arruaças de 8 de janeiro, que são cidadãos comuns. Quando o Supremo decide,
Não cabe recurso a um órgão revisor. Então, o devido processo legal fica prejudicado. Não se avança culturalmente assim, maltratando a lei das leis, que é a Constituição Federal. Agora, o momento é de temperança, é de buscar-se a correção de rumos sem atropelo, principalmente sem partir-se, como que, para uma censura prévia. Isso é incompreensível em um Estado democrático de direito. O senhor vê, então, nessa decisão de Moraes, censura. Em quais pontos exatamente, ministro? Quando ele proíbe a participação em rede social, quando ele proíbe e aí passa a apenar o cidadão, que o cidadão mantenha um diálogo com terceiros e impõe, pior do que isso, impõe a um ex-presidente da República algo que é humilhante, que é o uso tornozeleira. Para quê? Qual é o receio dele fugir? Não pode haver esse receio. Em direito penal, o meio justifica o fim, jamais o fim ao meio, sob pena de termos aí a Babel, de termos um contexto que não se mostrará harmônico com a Constituição Federal. Inclusive, eu tenho lido o noticiário e ele não definiu bem o alcance dessa censura prévia. Censura, considerado os ares democráticos da Constituição de 1988, é inimaginável. Qual é a medula do Estado? A liberdade de expressão. Agora, prejudicados, sim, podem entrar com ação visando responsabilizar quem direito penalmente e civilmente. Eu não vejo com bons olhos e fico muito triste, porque o desgaste do Supremo, o desgaste institucional é enorme. A prisão preventiva do Bolsonaro não vai sair nem a pau. Não há qualquer possibilidade técnica. E eu vou mais longe, o ministro Fux já fez o contraponto necessário para tirar qualquer pretensão, qualquer decisão no sentido de se impor agora, atenção, agora, decisão em cima da resposta do prazo de 24 horas, então não há qualquer possibilidade. Vamos aos aspectos técnicos. Em primeiro lugar, numa petição muito cuidada, muito técnica, muito preparada e bem preparada, os defensores do Bolsonaro, e ali não tem nenhum jejum em matéria de direito, eles colocaram em primeiro lugar que não houve a intenção de desrespeitar qualquer proibição, qualquer medida cautelar. Veja que com isso se esvazia o dolo, a intenção de revidar, de desobedecer. Mata isso, não existe mais isto a partir do momento que se revela a não intenção e não existe mesmo. Nos autos não existem nenhuma prova em sentido de má intenção, de comportamento voltado a isso. O segundo ponto, também fundamental, e a defesa alerta e frisa e destaca que Bolsonaro não foi notificado, não teve ciência das medidas cautelares, não foi notificado quando da sua manifestação de ontem no parlamento com a exibição das tornozeleiras. Ora, então ele não tinha ciência. A prova disso? Sim, a prova e prova muito clara a respeito. Basta se ver a ordem, o mandado expedido, a contrafé, se existe a assinatura do Bolsonaro. Um outro ponto que a defesa fez bem, muito bem, é um reforço, um grande reforço, foi entrar com embargos de declaração. Os embargos de declaração têm por objetivo que o ministro Moraes esclareça eventuais omissões, eventuais dúvidas, obscuridades.
ou seja, que ele explicite os limites, as ocasiões que poderão ocorrer essa quebra de cautela, de medida cautelar, essa desobediência. Colocado tudo isso, é evidente que não dá para se decretar tecnicamente uma prisão cautelar preventiva para aquele que diz que está disposto, inclusive foi orientado e bem orientado já dizer, e os jornais estampam isso hoje, que ele já tinha, depois que soube disso, até adiou uma entrevista e suspendeu uma entrevista. Então, se sair uma prisão preventiva, volta a história da perseguição política, agora com força e com base em elementos sólidos. Para finalizar, vamos acompanhar a bomba que o advogado Chiquini trouxe a público hoje, revelando que o Supremo editou o vídeo, removendo a parte que não corroborava com a narrativa fantasiosa de golpe que eles criaram. Ele não só faz a acusação, como também apresenta provas do que está dizendo. Na sequência, eu mostro a militante Flávia Oliveira, que sem conseguir conter seu ódio por Bolsonaro, afirma que ele deveria ser proibido de participar até mesmo de atos políticos. Você tá sentado? Então deita. O que eu vou mostrar para vocês agora é com certeza uma das coisas mais graves que já ocorreram nesse processo que chamam de trama golpista. Vejam essa bomba que eu vou mostrar agora para vocês. O STF, a Suprema Corte do nosso país, editou um vídeo antes de juntar no processo. Sim, a Suprema Corte do Brasil editou o vídeo do depoimento do G. Dias antes de disponibilizar às partes. O vídeo juntado do depoimento do G. Dias é editado. E eu vou provar. Vejam isso. Não, eu entendi, general. A minha pergunta objetiva é: havia tropa de prontidão em loco? Havia. Por favor. A defesa, Coronel Câmara. Sabe o que aconteceu aqui? Este é o trecho que eu faço pergunta ao G. Dias, que o G. Dias acaba com o 8 de janeiro e o ministro Alexandre de Moraes caça a minha palavra. E aqui eu pergunto: o senhor caçou a minha palavra? E o ministro responde: sim, eu cacei sua palavra. Isso foi tirado, suprimido do vídeo original. Esse vídeo que eu estou mostrando para vocês é o vídeo juntado no processo. Agora, é o vídeo oficial da audiência. É o vídeo que o STF juntou no processo da trama golpista como se fosse oficial, como se fosse original. Por quê? Por que editaram? Por que quiseram esconder que um advogado foi cerceado, que um advogado foi calado? E no momento dessa pergunta que o G. Dias falou que havia 900 homens de prontidão no 8 de janeiro. Eles só esqueceram de deletar esse trecho também da transcrição da audiência, exatamente isso. Eles juntaram com o vídeo a transcrição da audiência, e essa transcrição está aqui. Advogado, só para esclarecer, o senhor cassou a minha palavra? O advogado sou eu. O ministro, o senhor ministro Alexandre de Moraes, relator, respondeu: por favor, cassei a palavra, por favor. Vocês viram esse trecho no vídeo? Não, eles editaram, eles suprimiram. Mas na transcrição que eles juntaram, veja, essa transcrição aqui foi o STF que acabou de juntar junto com o vídeo. Mas esqueceram de suprimir esse trecho também da transcrição. Qual a credibilidade desse tribunal? Que credibilidade, que moral esse tribunal tem para processar e julgar alguém? Imaginem só, se eu tivesse juntado um documento falso, um vídeo editado, com certeza, se não me dessem 24 horas para esclarecer a edição do vídeo, eu poderia até ser preso, ter a OAB cassada, mas com toda certeza. Agora, o tribunal que defende a democracia, o processo
mais grave do Brasil, o processo que está salvando a democracia brasileira, pode editar um vídeo. E eu vou falar uma coisa para vocês. Não foi só esse vídeo que editaram, tá? Tem mais pela frente. Eu tô gravando esse vídeo aqui e peço para que você compartilhe o máximo que puder antes que eles arrumem isso daqui. Já estou agora oficiando a Ordem dos Advogados Nacional e a do Paraná. Isso aqui tem que ser divulgado, porque é inadmissível que o Estado, isso daqui é o Estado juiz, é o Poder Judiciário do Brasil na instância máxima, juntando um documento editado. Podemos dizer ser um documento falso? Mas com toda certeza, vídeo editado? Isso é inadmissível! As partes nunca poderiam juntar um vídeo editado. Nunca! Vejam isso. Eu peço que você divulgue e compartilhe. Esse é o julgamento que quer salvar a democracia. Eu nunca vi isso. Eu nunca imaginei que veria e que viveria isso. É inacreditável. Eu sou Jeffrey Checchini, eu sou advogado nesse processo e quero aqui deixar um grande e forte abraço a todos. Um novelo, né? Virou um enredo mais complexo. Objetivamente, o ex-presidente está usando tornozeleira, tem restrições objetivas de horário, né, de circulação, a partir das 19 horas e até as 6 da manhã, e também nos fins de semana ele não pode sair de casa, mas ele não está impedido, me parece, que de participar de atos, como foi o de ontem no Congresso Nacional. E esses atos serão, obviamente, registrados, da natureza, né, da nova política, né, da política nos nossos tempos, o registro em vídeo, em áudio e a viralização máxima possível. Não parece que a decisão original do ministro Alexandre de Moraes, e aí fico em linha com a argumentação da defesa, que ela o impede não só de dar entrevista, mas de participar de atos, de eventos públicos. Foi o que ele fez. Talvez o ministro Alexandre, na sua decisão, intuísse que, a partir das cautelares que ele impôs, a pedido, inclusive, da Polícia Federal, com a ratificação da Procuradoria-Geral da República e de 4 dos 5 ministros integrantes da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que, a partir dessas medidas restritivas, Bolsonaro também recuasse no seu discurso inflamado, agressivo, em sua própria defesa e em acusação ao processo que responde. Não por acaso ele tem misturado o inquérito do qual é réu, né, em fase final de instruções, na ação penal relacionada à trama golpista, a esse inquérito que alcança o filho dele, Eduardo Bolsonaro, mas que não alcança, em princípio, né, não ainda resultou em finalização de inquérito, imputação de culpa, a não ser de suspeita, tampouco foi denunciado e o processo acolhido. Então, ele mistura as duas coisas para manter sua base política e sua tática de defesa. Isso deu numa grande confusão, eu acho que jurídica, em que os advogados têm razão em questionar se está impedido de dar entrevista, e eu acrescentaria, está impedido de participar de atos políticos, pois desses atos têm saído também novos ataques, novas queixas e mais tensionamento político no Brasil. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. A cada nova evidência revelada, podemos perceber a força que Moraes e os ministros do Supremo vêm fazendo para tentar escrever esse enredo fantasioso de golpe. De isento, esse julgamento não tem absolutamente nada. O pior é que mesmo com todas essas provas que comprometem a lisura do processo, nada é feito. Vejam que Alcolumbre já barrou 29 pedidos de impeachment contra o ministro Moraes, que continua utilizando todo o poder do Estado para fazer o que bem entender. Peço que vocês se lembrem do Alcolumbre nas próximas eleições. O que vocês acham, pessoal? Concordam com o ex-ministro Marco Aurélio, que diz que esse julgamento é um tremendo erro e que Bolsonaro nem deveria estar sendo julgado pelo Supremo? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir.
Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.